Chegando, sabadão, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vocês estão no Link Podcast Show. Vamos com tudo interagir, já vai aí mandando suas críticas, perguntas, sugestões, tudo aquilo que vocês quiserem. Somos todos ouvidos, aliás, a gente vai abordar os principais assuntos que tomaram aí conta das redes sociais nessa última semana. E claro que a gente não pode deixar de falar da Virgínia Fonseca, que terminou seu primeiro dia de gravação para o Caldeirão do Hulk, o Domingão do Hulk, melhor dizendo, né? Sob muitos holofotes, muitas críticas também. Será que ela vai desempenhar legal? A gente vai discutir tudo isso e muito mais a partir de agora. Tem também outros assuntos, mas antes eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação e sentem o dedo no like. Daqui a pouco as meninas que participaram aqui do De Férias com o Ex, elas vão trazer uma treta que aconteceu aí. Rapaz. Parece que teve agressão física, uma coisa assim muito forte. E já enforcamento? Diz que foi. Teve Ficou bem. expulsão? Teve expulsão. Eita. O pescoço ficou marcado. Não foi uma coisinha, não. Quem enforca em reality show do De Férias acontece o quê, Luiz Silvani? Vai pra fazenda. Vai pra fazenda, exatamente. Tem esse detalhe. Vai pra fazenda, então vamos aguardar. Mas na fazenda não pode enforcar, não, viu? Até pode, né? Mas é expulso. Vamos começar então os nossos debates. E aí eu quero jogar aqui pra roda, né? Nós tivemos aí a Virgínia Fonseca terminando a sua primeira gravação como repórter, né? Uma pauta que gerou muita polêmica. Ah, mas ela não é jornalista, ela não estudou, tá tomando o lugar de alguém que se preparou. Em contrapartida, tudo aquilo que ela se propõe a fazer, ela faz direitinho e, né, é uma pessoa calejada, ela tá acostumada com críticas, ela não deixa a peteca cair. Enfim, eu queria saber como vocês veem essa questão da Virgínia Fonseca despontando como repórter lá do programa do Luciano Huck, no maior evento esportivo do mundo, que é a Copa do Mundo. Aliás, estamos em clima de Copa. Vocês Exatamente. podem falar à vontade. Mérito dela, de verdade, já começo aqui dizendo, mérito dela de chegar aonde chegou, mérito dela de ter começado ali na pandemia a gravar vídeos em casa e fazer da sua vida um grande reality show, e ela foi tendo ali o apreço, o amor do público em volta dela, e agora ela tá tendo uma oportunidade que eu acredito que qualquer pessoa que esteja me assistindo agora e me escutando, se tivesse essa oportunidade na mão, não pensaria duas vezes ao invés de agarrar, estudaria e daria o seu melhor, assim como Virgínia faz em qualquer aspecto da vida dela. Então, assim, eu entendo quem fica frustrado porque tem gente que estuda uma vida inteira e acaba não tendo as mesmas oportunidades de pessoas que acabam tendo essa ascensão na mídia, mas eu também acho que, deixa a mulher trabalhar, deixa ela fazer o dela, ela não vai fazer um jornalismo esportivo, ela vai fazer ali uma espécie de cobertura da Copa dos bastidores, mas com público, algo que ela já é acostumada a fazer, né? Ela faz muitas lives também vendendo seus produtos e ela também tem esse apelo popular, então eu acho que a Virgínia ela foi colocada nisso de uma forma que aumentasse a audiência. Estão usando a audiência dela. E ela topou. E o salário não foi essas coisas, não. Ela está recebendo aí, segundo informações, R$40 mil para poder cobrir a Copa do Mundo. Para a Virgínia isso é pouco? É pouco, mas eu acho que ela é visionária e ela já está pensando lá na frente. Primeiro ela começa com um quadro pequeno dentro da Globo. E depois ela tem aí, quem sabe, um programa de auditório. Luiz Silvani? Não, eu também acho que nessa questão da própria Virgínia, cara, eu acho que a gente vai ter mais uma vez aquela questão que a gente já viveu anteriormente. Quando ela tinha o programa dela no SBT, a gente falava assim, meu Deus, a Virgínia coordenando alguma coisa, ela só faz live de venda, ela só fica ali nos stories dela, como é que ela vai comandar um programa no SBT? E a gente viu que, somando Virgínia, o programa dela e o horário onde era colocado o programa, ela teve uma audiência muito boa, ela teve um retorno muito bom para o SBT. E aí vem o ponto que a Gabi colocou muito bem. Ela já está galgando coisas maiores na Globo. Ela não está ali pelo salário, ela não está porque é o Domingão com o Hulk, ela está ali porque ela já aparece na Globo. E aí, a partir disso, pode aparecer um programa, ela pode virar uma repórter oficial de algum programa, ela pode ter alguma ponta em alguma coisa, ela pode ter um talk show, o talk show da Virgínia na Globo, pode ser. O pessoal pode usar muito bem a audiência da Virgínia para aumentar a audiência da Globo. Aí vem um ponto que a gente pode falar. A Virgínia, em tudo que ela se mete, e principalmente quando ela é criticada, ela faz mundos e fundos para ela ter um bom desempenho. Então, não duvido que a gente vai ver amanhã, se eu não me engano é amanhã que estreia o quadro da Virgínia, a gente vê um bom desempenho. Porque o que foi falado? Foi falado que, muita gente, a Virgínia vai ser repórter do Domingão na Copa.
Só que todo mundo adora o hype, ninguém entendeu o cerne disso. Não é que ela vai falar sobre o Brasil vai jogar com Neymar, com João Pedro, com não sei quem, não. Com Paquetá, com o Everton no gol. Não, ela não vai fazer isso. Ela não vai ficar falando sobre quem vai jogar, montando táticas. Não, a Virgínia vai lá para ser aquela coisa. Vamos fazer um comparativo? O que a Cazé TV faz muito bem e que a Globo não tem, que é mexer com a torcida. E a Virgínia é um ponto que não é só o brasileiro que conhece a Virgínia. Agora, mundialmente, a Virgínia é conhecida. E vamos ser bem sinceros, carisma ela tem. Então, eu não duvidaria, viu, Saori, de amanhã, no quadro do Domingão, que eu já sei que não vai ser nada ligado a esporte, vai ser uma coisa ligado à Copa do Mundo, mas acho que mexendo com outras coisas. Não me surpreenderia a gente falar assim, e não é que a Virgínia se deu bem? Aí, eu concordo com você em tudo. A gente não pode negar que carisma ela tem de sobra. E ela sabe entreter as pessoas, né? Não é à toa que ela tem mais de 56 milhões de seguidores no Instagram. Então ela tem talento, tem carisma e tem um gosto popular. Senão não teria tanta gente seguindo ela. As pessoas querem saber o que ela pensa, o que ela faz, pra onde vai, que roupa veste. Querem saber de tudo a respeito da Virgínia. Então eu acho que ela é o momento, ela sabe se posicionar. Ela chegou onde chegou por um motivo. E ter o gosto popular é o principal. Inclusive, eu coloquei ali a foto pra vocês, que acabei de ver aqui, que ontem, no Dia dos Namorados, a Virgínia recebeu um super buquê. Olha isso. De Parece quem? um bolo. Agora a gente Parece quer um bolo. saber, olha isso. Parece um bolo. Quantas rosas tem ali, Gabi? Olha, ela apagou as fotos com o Vini Júnior, e aí tem gente confabulando por trás dizendo que ela possa ter apagado porque ela tá numa possível volta com o Zé Felipe. Daí ela recebe um buquê, ele de vez em quando tá dando umas curtidinhas nas fotos, de vez em quando tá ali mesmo que na amizade deixando alguns comentários ali zoando ela. Então assim, eu não duvido nada que possa estar acontecendo uma reconciliação ainda, sei não. Reconciliação Eu não sei se com o Zé Felipe? Com ou o Zé Vini? Felipe, Não com o sei Vini se é Júnior, ela apagou reconciliação tudo. não, viu, gente? Pode ser um admirador novo, um admirador Olha, secreto Olha, aí. a Saori gosta da fofoca. Tô gostando, mas Ela a gente quer gosta saber da mais. fofoca. Porque receber um buquê desses, Será que Bruno, o a Livinho? pessoa tem que Namorados. estar bem empolgada, bem interessada, Ela, né? ela tem que arrumar agora um namorado famoso e gringo. Aí Olha ela aí. fecha, né? Deslancha. Aí deslancha, fecha o time, né? Já pegou influenciador top na região, um cara conhecido nacionalmente e depois um cara conhecido internacionalmente, só que brasileiro, que é o Vinícius Júnior. Agora precisa arrumar um gringo famosão, um ator de Hollywood. quem? Nossa, já pensou Ah, um sei ator lá, de quer ver um Hollywood? ator famoso aí? Fala um ator famoso, bonitão. Zac Efron. É, esse aí é Você famoso? tá solteiro? Nem sei. Ah, Nem mas Zac sei, Efron mas tá eu parecendo já- a Gretchen. Não, foi o primeiro Não que dá, veio na não, minha cabeça, velho. gente. Não. Mas assim, vocês solteira. viram a Talvez polêmica seja cheio dela de com... plástica, não dá. Vocês viram a polêmica dela com o Livinho, né? Sim. Então, aí o Livinho, depois dessa polêmica, ele soltou uns stories falando que tava solto e bem. Então a galera meio que entendeu, opa, será que terminou esse relacionamento dele depois desse bafafá aí? Parece que a ex ficou a atual ou ex, não sei, namorada de Livinho, ficou incomodada com a situação. Você já pensou, meu amigo, se pode ser aí uma Virgínia e Livinho? Porque uma vez no passado, a Virgínia já falou que achava o Livinho muito bonito. Mas assim, Livinho é bonito. eu ainda acho assim, o Livinho é bonito e tudo mais, mas eu acho que a Virgínia merece mais. Não vamos descartar a hipótese também dela ter ela mesma se comprar, É. colocar a Não foto foi ali isso, pra não, causar o Luiz. hype. Ela não precisa disso, não. Porque Não, ela é não belíssima, precisa. Os homens estão querendo ela. Não, não, mas Ah, não precisa. sim. Mas pensa assim, ó, tudo bem. A Copa do Mundo tá engolindo tudo, todos os assuntos. A Virgínia, ela sabe muito bem. Se tem uma coisa de engajamento que ela sabe, Sassá, eu acho que é com rede social, estratégia. Pô, ela vai estrear o quadro dela domingo. Já não é bom a gente estar falando de Virgínia, ficar falando ali aquela questão de tipo Virgínia, ela tá no Google ranqueada como um dos assuntos mais comentados. Virgínia, aí chega no domingo, Casal pum, bonito, explode. hein? Querendo ou não, vida amorosa de famoso desperta muita curiosidade, né? Pode ser. Será que é um truque, Luigi? Pode ser, mas Pode ser assim, um ó, eu quero só dizer o seguinte. Primeiro que, né, aquela foto do Livinho lá, o Livinho, ele é um cara que tudo que ele faz, assim como a Virgínia, ele faz bem feito. Ele luta bem, ele joga bem futebol, dança bem, canta muito bem, é bonito. Sem autotune. O cara é tudo, o cara é multifacetado. Sou fã do Livinho. E a Virgínia Fonseca, o que eu tenho admiração por ela, não gosto de muita coisa, mas o que eu tenho... Essa aqui eu tô falando na câmera errada? Mas o que eu tenho admiração pela Virgínia é uma pessoa que ela não baixa a cabeça para as críticas, né? Às vezes a gente recebe um comentáriozinho negativo numa live, nossa, a gente já fica chateado, ai, a pessoa falou e tal.
ela toma porrada de tudo quanto é lado e ela aguenta o tranco. Isso é pessoa de personalidade. São essas pessoas que vencem na vida. As pessoas que passam por cima das críticas, das adversidades, né? Aceitam, claro, quando é uma crítica construtiva, mas ela também não fica aí também se remoendo e ela toma pancada de tudo quanto é lado. Aliás, se ela errar uma vírgula na fala dela como repórter lá do Domingão do Hulk, o que ela vai tomar de porrada, meu irmão? Tem gente que tá só esperando com 7 pedras tá aqui, nas mãos. Gaguejou numa entrada ao vivo, não serve. Como é que colocam a Virgínia e tal? Então é uma pessoa que realmente tem aí muita personalidade. Por isso que venceu na vida. Eu não acredito que ela vai fazer algo ao vivo. Eu acho que é tudo gravado. Tudo gravado, né? E aí, pô, no gravado dá pra você fazer do melhor jeito, né? O mais aperfeiçoado possível pra não ter falhas, não ter o branco, né? Mas eu conheço apresentador ruim no gravado também, viu? Ruim no gravado? Nossa, já fui em alguns aí. Meu Deus, Até mesmo? no gravado só é ruim. E estão no ar ainda? Pior que não. É mesmo? Pior que não. Caramba, hein, Bruno Távora? Acontece, às vezes acontece nas melhores famílias. Vamos fazer o seguinte, vamos girar o assunto Virgínia aqui, vamos falar de Deolane Bezerra, né? Todo mundo tem acompanhado aí a situação da Deolane, segundo ela, comendo escorpiões na cadeia. Não, matando, né? Matando, né? Desculpa. Você tá eu troquei. Você foi lá pra Ásia. Você foi lá pra Ásia. Comendo a ideia foi a da Saori. Você foi lá pra Ásia. Andando com a Saori que a gente se perde. Lá na China, onde eles comem escorpião, você misturou as coisas. Na verdade, não é comendo escorpiões, é matando escorpiões e comendo em pratos defecados e urinados de outras detentas. Isso segundo ela, mas né, a polícia tratou de desmentir, falando que detetizaram, tá tudo certo lá, com relação à higiene do complexo prisional. A Deolane, ela foi denunciada pelo Ministério Público, ela vai ser processada pelo Estado, caso né, a Justiça entenda que haja aí provas robustas. A situação da Deolane vai se complicando, meus amigos. Ó, vou te falar que eu tenho uma informação de que o processo da Deolane já tem mais de 5 mil páginas. 5 mil? 5 mil páginas. E alguém lê 5 mil páginas? Começo. Não porque assim, tem coisas num processo que são iguais para tudo. Entendi. Você tem que saber ler o processo, mas só de ter 5 mil páginas, você já entende que tem muita informação ali. Porque, lógico, tudo é igual, tal, mas aí estaria menor. Só que tem muita questão envolvendo, porque é aquilo que a gente já falou aqui diversas vezes, Bruno. Aquela questão da Operação Integration era uma outra situação, era o nome dela envolvido com Beth, se Beth fazia lavagem de dinheiro e não necessariamente envolvendo organização criminosa, então era uma coisa que ainda continua em processo, inclusive não terminou, mas era uma outra situação, por isso que ela foi solta e na verdade ali foi uma prisão preventiva para ela não ficar, na verdade, ali, como é que eu posso dizer? Ela atrapalhar a investigação. Só que agora é aquela questão. O nome dela surgiu na prisão em situações envolvendo PCC, organizações criminosas. Então, meus amigos, eu vou falar para vocês. A situação da Deolane não está fácil, viu, Bruno Távora? Aliás, a pressão dela chegou, Gabi, a 9/6, né? Não está se alimentando, né? Tá realmente com crise do pânico, crise de ansiedade. Tudo isso realmente mexe com o estado emocional da pessoa. E segundo informações, aí ela chegou a ficar num jejum aí de quase 16 horas sem se alimentar. É bom que emagrece. Bom que emagrece. Se estava acima do peso, é bom que emagrece, entra no shape, entendeu? Olha pelo lado positivo, não é? Já que a mãe está enjaulada agora, ela tem que lidar com o aspecto positivo do enjaulamento, né, mãe? Então, assim, sabe o que eu realmente adoraria falar? E eu vou falar? Eu não tô nem aí. Eu quero mais é que se lasque mesmo, sabe por quê? Porque se fosse uma pessoa de bem, não estaria sofrendo essa investigação. É isso. Onde a fumaça, fogo. Então, assim, que queime mesmo. Não, e além disso... Quem sabe assim aprende, né? Porque tem tantas oportunidades na vida, é uma pessoa ali que tem a sua inteligência, é uma pessoa que tem seu estudo, poderia estar seguindo por caminhos diferentes, mas resolveu um caminho mais fácil e agora que arque com as consequências. É isso, não, e né, outra coisa, cadeia não é resort, né, não é hotel de luxo, você tem que realmente pagar pela pena. Nenhuma detenta tem nenhum tipo de privilégio de uma comida, né, mais rebuscada e tal. Então a comida não tá boa, sinto muito, é o que tem, é o que o Estado pode oferecer. Não cometa crimes, não seja investigado, né, por lavar dinheiro do PCC, que você não vai cair nessa situação. Ó, nós temos aqui mais um tempinho de live pra gente discutir alguns temas, e eu quero chamar agora a Saori e a Gabi Rossi, que são especialistas do assunto. Aliás,
Aliás, elas participaram. Eu Elas são assisti... especialistas em brigas, é isso? Elas são também. Em enforcamento? Também. Eu digo o seguinte, eu assisti a edição da Saori, né? Já assisti há muito tempo 2017. atrás. A da Gabi eu ainda não vi, vou parar pra ver. Você já participou, Tem a Tivani? Aline Mineiro na Do quê? minha. De férias? Não. Não? Então. Tem a Aline Mineiro na minha. Ah, A é? minha participou a Aline Mineiro, Brenda Paixão, Davi Knipe. Olha, foi um Tinha- elenco bacana. Nossa, um elenco explosivo. hein? Elenco explosivo. E não foi zero explosiva a minha edição, na verdade foi uma edição muito morna. Teve o Superb com a Gia, onde eles se conheceram e começaram a namorar. São Depois- os que fizeram o Sim, Power eles Couple. conheceram no de férias, aí ficaram, se apaixonaram e ficaram só eles, o de férias. Foi um de férias meio romântico, a Aline ficou casada com o Davi. Mas A tinha Gi- umas tretas ali, esses dois, né? Que eram babada ali com Mas o Davi, assim, umas briguinhas Às vezes ali. meio forçado, tá? Ah, entendi. Às Que vezes cidade meio foi o seu de forçadinho. férias? Hã? Que cidade que foi o seu de férias? Foi Cartagena. Olha, Colômbia. E o seu? O meu foi onde está sendo gravado Ubatuba. Itapecerica. Ubatuba. Foi em Pipa, que foi a primeira legal. casa. Bom Maravilhosa. Aí depois foi mudando tudo, mas foi maravilhosa. Essa casa era muito bonita, né? Não, é até hoje, tá sendo lá de novo essa Tá gravação, sendo né? agora. Inclusive aonde tá acontecendo todo esse caos. Quer começar? É quem lembra da confusão envolvendo a Maiara Cardoso e a Aline Mineiro lá na estreia do De Férias com Ex-Diretoria. A Aline Mineiro deu um soco na Maiara Cardoso e isso viralizou aí, todo mundo comentando, um bafafá, saiu em todos os Instagrams de fofoca. Foi a notícia do momento, esse soco da Aline Mineiro. E aí muita gente julgou ela sem entender, ela é louca, tá batendo na menina. Só que ela conta nos seus stories, logo em seguida, que a Maiara havia sido expulsa justamente por agredi-la no De Férias com Ex. E ontem saiu Ontem não, foi na quinta-feira, né? Isso. Na quinta-feira saiu o episódio onde aparece a agressão. Na verdade, a agressão não aparece tão nitidamente, parece que as câmeras ali não estavam filmando o momento. E a impressão que eu tive é que pegaram a câmera de uma residência ali em frente, que pegou a gente não vê direitinho, nitidamente, o que aconteceu, só vê o movimento. E aí, logo em seguida, corta para alguns participantes, inclusive o Nizam, contando que a Maiara Cardoso pulou no pescoço da Aline Mineiro, nesse meio tempo, né, de sair da festa para voltar para casa, de entrar na van. Ela pula no pescoço de Aline Mineiro, que fica toda vermelha, e diz que arranhou ela fica até com um roxo, e a casa inteira começou a comentar sobre isso, chorar, sem entender. Muitas pessoas falam até que a Maiara estava muito esquisita nesse rolê, a Gabi vai trazer um pouquinho mais sobre esses comentários. E aí, logo em seguida, no episódio, tem a notícia de que a Maiara foi expulsa do programa por agredir a Aline. E aí a gente entendeu toda a situação lá da estreia. A Aline vingou essa agressão que a Maiara acabou cometendo ali nas gravações do De Férias com Ex, né, Gabi? Exato, e o que surpreende nessa história é que é o seguinte: não tinha uma briga inflamada entre Aline Mineiro e Maiara. Então, quando acontece a festa, eles saem da casa, vão ali para a festa que estava acontecendo, e quando eles estão voltando da festa e entrando na casa, é que isso acontece. Só que ficou muito estranho realmente a situação, porque não tinha uma briga entre elas duas ali latente para que gerasse e já fosse partir para agressão. Entende? E aí, outra coisa que chama atenção nesse fato, ó, quando você olha ali o pescoço da Aline, essa imagem não tá tão nítida quanto dá pra gente ver no vídeo. Mas um pouquinho mais abaixo tem um risquinho do outro lado, aonde exatamente foi que ela pegou com a mão, porque ela pega e leva a Aline para baixo. Dá pra ver, assim, o vídeo tá muito ruim, mas dá pra ver, ela leva a Aline assim para baixo. E aí, de repente, o Nizam já separa, ela puxa o cabelo da Aline, a Aline fica ali sem entender a situação. Mas o que chama atenção também é que quando todo mundo tá entrando na casa, o novinho, que é muito amigo da Maiara Cardoso, ele espera o pessoal subir, vira e fala o seguinte: gente, mas o que me chamou a atenção é que não parecia ela, aquela não era ela. E aí depois passa pro Nizam falando, e o Nizam fala que o que mais ele lembra, que ficou marcado na cabeça dele, é o risinho que ela dá depois que a briga acontece, depois que ela agride a Aline. Todo mundo fala que não batia muito bem a pessoa Maiara com as atitudes que ela estava tendo, nem com o tipo de voz, nem com as coisas que ela estava falando. Inclusive, o novinho fala exatamente assim: aquela primeira frase que ela solta depois da agressão não era ela. Papo reto, ele ainda fala assim. Daí o pessoal que tá aí em torno, acho que é o WL também, pega e fala: realmente não era ela. Então eles acham que foi um momento ali onde ela foi
vou usar essa palavra, possuída por algo e saiu de si. E aí depois, quando Capeta? não sei se capeta, não sei no que a galera acredita ou o que eles quiseram falar, mas basicamente isso como se ela tivesse possuída. Possuída, né? Mas sabe por que não tem ligação e você não consegue entender de onde vem essa agressão? Não, ou o programa editou muito bem aquilo para que ninguém ficasse entendendo. Você entendeu, Sassá? O que eu vi lá é que teve uma dinâmica, você vai lembrar essa dinâmica que tinha que dar um cheiro no cangote. E aí, parece que a Maiara escolheu o Nizam pra dar um cheiro no Já é pra arrebentar. Pra Porque passou daquele jeito, né? E o Nizam tava com a Aline Mineiro e a Maiara vai lá e escolhe, porque tinha escolhido a O Dom. Aline pra dar um cheiro no Dom. E a Maiara tava muito afim do Dom, tava apaixonada. E aí, pra descontar, ela escolhe o Nizam pra dar uma cheiradinha ali no cangote dele e a Aline não gostou. Aí o que falaram nas redes sociais é que desde então a Aline começou a ficar alfinetando a Maiara, a ficar provocando, desdenhando, e que a Maiara dormia no quarto que a Aline dormia, né, com o Nizam. E ela estava muito incomodada com essas provocações da Aline. E aí que ela não aguentou nessa festa e acabou agredindo. Mas é uma loucura, porque assim, a gente não vê em nenhum momento a Maiara ter nenhum interesse no Nizam, nem a Aline ter nenhum interesse no Dom. Então foi um ranço que começou ali, mas que foi de uma brincadeira mesmo para provocar, porque a gente não vê interesse da Maiara no homem ali da Aline, né? Pra ela ter esse ódio todo. Assim, zero interesse. E o que eu observo da Aline num ambiente assim é que ela fica a todo momento citando que a Maiara tem uma energia pesada. Muito antes disso acontecer, no início do episódio, quando a Cristal chega na casa, ela já indaga a Cristal, que é a nova ex ali que tá chegando na casa, e ela já indaga a Cristal perguntando ali se a Cristal tinha sentido uma energia em alguém, se tinha alguém que ela não tinha gostado. Aí a Cristal pega e fala, MA. Aí a Aline já entra no assunto da voz e fala assim, eu tô falando desde o início, realmente, essa menina, ela tá com uma energia muito estranha, uma energia pesada. Então sim, o que a Saori fala tem razão, ela fica nessas alfinetações ali, mas nada que somasse para ter uma agressão depois. Então foi muito estranho, e o que todo mundo comenta é que independente dessas alfinetações e ciúmes que tiveram, parece que a Maiara estava possuída e que não era ela naquele momento agindo, porque depois, quando ela entra na casa, já é outra pessoa. Outra pessoa. Você reparou no semblante dela quando ela entra na A casa? única coisa que eu reparo ali é no... Ó, Gabi me tirou bem na hora. Quer ser minha amiga, Gabi? Hein, Gabi? Ó, Gabi, põe a fotinha lá. Põe a fotinha. Spoiler alert, aquela lá mesmo. Põe lá. Vai voltar. Vai voltar. Volta lá. É. Olha o tamanho da veia da Aline. Parece um cano de PVC aqui, ó. Realmente. Tamanho nervosismo da situação envolvida. Eu acho que o risquinho que a Gabi fala é aquele que tá aqui, assim, não é? Tipo, olhando como se fosse E fica no É que episódio... a imagem não tá muito, né, boa aí, né, no corte, mas eu acho que é aquele que tá bem Não, aqui, é bem assim, aqui, isso. ó. É mais ou menos Não por é aqui. ali aquele corte, parece um cortezinho ali ou não? Parece, só que assim, eu acho que a Sassá, ela vai ter visto também no episódio, quando ela Eu mostra, ela vi, faz bem assim, ó, ficou até roxo. E realmente fica roxo. Sabe quando você prende a sua mão assim, o sangue ele prende? Então, realmente, a força da Maiara ali pra puxar pra baixo, eu não Tipo sei um se foi chupão. assim. Não, um risco mesmo, Ah, um como se risco. tivesse... Sabe Sangue pisado. Exato, mas sabe como se tivesse um cadastro e ela tivesse feito... Mas não foi o cadastro, né? Eu tô simulando aqui pra vocês entenderem como é que ficou preso ali. Entendi. Mas eu vou pegar um pedaço do vídeo, eu vou gravar a tela e vou mandar no nosso grupo aqui pra vocês. Agora, verem. Bruno, que azar da direção não captar esse momento ali com as Porra, câmeras, pois né, do é. reality. Pois é. Esse pessoal de férias, eles são muito ciumentos. Eles são muito ciumentos. Você Mas entra- não, se você fosse pra um de férias com um ex. O que tem? Eu não tenho Seria perfil, eu não tenho esse perfil. Mas teriam vários pra sair do mar. Não, mas Não, como todo não, mundo, né? mas Bruno, ia ser muito bom você. Aquela coisa que só quem vê nos bastidores Não, sabe mas como assim, você... Primeiro que eu não tenho... Que vem o Johnny Bravo, sabe? O Johnny Bravo. Eu não tenho perfil, né? O pessoal é um pessoal lifestyle, é um pessoal Olha, muito... Não. Tá descendo É assim, é um nele. pessoal que... É outro rolê, né? É um pessoal da academia. Eu Não, já discordo, foi, já já foi foi. esse tempo, porque agora eles estão bem abertos a todo tipo de pessoa. Bruno. Mas assim, eu acho o pessoal muito Ou fútil. seja, te chamaram de qualquer tipo de Aí pessoa, mudou. tá? Então pode entrar. Não, eu digo assim, é um pessoal que é muito fútil. Tanto é que eu me recordo que uma vez eu tava vendo, eu não lembro qual que era. Eu vi o da Saúde foi muito... O seu foi do Gui Araújo? Não, o meu foi o 2, dele foi o 1. Eu vi os dois primeiros. E eu gostei. Superbe também.
Eu gostei das edições e tal, mas depois eu passei a assistir, meu Deus, era um papo chato, uns caras... Nossa, teve um que foi pra um date lá, aí o cara falou assim, a Lu é fera, né? Não dá, né? Não dá, não nada contra. Mas eu essa falei, não dá. essa sua reação. Não, mas eu fiz em casa, não, é isso que se fala, é assim? E a Lu Martina é que fera. arrotou na cara do Vini Butel Foi. no primeiro date. Martina Ela arrotou literalmente, na cara no meio dele. do date, ela tá bem assim, ó. Vou até imitar. No meio do date, ele assim, conversando com ela, ela faz assim, ó. Sei lá, Nossa, Sempre velho. tentando chamar atenção de uma forma negativa, né? Porque, pelo amor de Deus, que vergonha você pôr um Renato pra rotar na cara do homem, gente. Ah, não. Sem modos, né? Ela, Sem aliás, educação. na Fazenda, o que ela mostrou é não ter modos. Não vem com o papo do berço de novo. Ô, Martina, você não tem berço, né? Gente, vocês têm algum comentário a acrescentar? Que o estúdio vai ser fechado para balanço. Eu tenho. Porque hoje tem jogo do Brasil. E porque tem Bolão, jogo escorpiões do aqui Brasil. também no Bolão, estúdio. bolão. Calma, bolão você. 2-1. Brasil 2-0. É Brasil e quem? Marrocos. não, Saori! Como você tá focada na Copa, Saori? Saori! Não, Brasil. Ela tá quem animada não? com a Copa, né? Ela só quer saber do Cruzeiro. Bora, Saori! 3-0. Boa. Deus. Gol do Gabigol ainda. O Gabigol nem... Ah, não tá? Ah, então. Outra vez. 2-1, 2-0, 3-0, 1-0. 1-0 Brasil, jogo 1-0 duro no com o Marrocos. sufoco, gol do Casimiro. Olha aí. Olha, Sabe que aquela bacana. coisa Nossa, bem... mas no sufocaço assim mesmo, Mas no primeiro lógico. jogo. Marrocos é uma boa seleção, mas né? Marrocos não Mas é... assim, nesse sufoco... Caraca, se o primeiro jogo for assim, pô... Não, depois com o Haiti melhora. Agora com o com o Haiti Marrocos melhora. é O Marrocos treta. tem que ser assim. Pé no chão. É pezinho no chão, 1-0. O Marrocos, eles têm temperos ou é tapetes que são bons? Tem os dois. Temperos e tapetes. Assim como toda a sociedade. Todos Não, os não, mas países eles são têm especialistas. Eles são especialistas, Eles são hein? especialistas, acho que em temperos ou tapetes, alguma Acho que coisa assim. tapetes. Tapete, Não, né? mas tapete não é um indiano? Não, mas acho que... Ou egípcio, sei lá. Você pode trazer essa informação aqui pra gente também, né? É isso. Salvador, gente, obrigado Salvador, pelo parte carinho. o jogo do Brasil. Mas a gente não vai embora, não. Agora a gente vai aprender, a gente vai ter uma aula com um dos maiores especialistas em engenharia estrutural, não só no país, no mundo todo. O cara é uma referência, uma sumidade, que é o Dr. Júlio Timerman. Olha. A gente vai falar um pouquinho sobre as manutenções das pontes, né? E é um papo muito interessante que você confere agora. Vai lá. Muito boa tarde a todos do Link Podcast Show, né? Uma delícia entrar aí no seu celular, no seu tablet, na sua televisão, não importa de onde você esteja nos acompanhando, e dando continuidade às entrevistas que nós estamos fazendo todas as semanas com os engenheiros. Hoje a gente tem a honra de receber aqui nos estúdios da Record Entretenimento um dos maiores especialistas, uma das maiores referências em engenharia estrutural do nosso país e mundo afora, que é o Dr. Júlio Timerman. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente vai aprender bastante agora com os seus conhecimentos. E eu quero emendar já a minha primeira pergunta, que é no seguinte sentido. A gente teve um acidente no Acre recentemente de uma ponte que acabou ruindo, né? Graças a Deus não tivemos aí vítimas fatais, mas poderia ter acontecido. E justamente nesse sentido eu te pergunto, né? Quais são os principais problemas que começam a surgir nas estruturas das pontes que não estão com as manutenções adequadas? Bruno, o que acontece com as estruturas? As estruturas estão implantadas no meio e normalmente uma cidade, um meio bastante agressivo. Nós temos chuvas ácidas, o gás carbônico, ambientes marinhos, por exemplo, que agride as estruturas. As estruturas de concreto, elas são realmente bastante duráveis, bastante perenes, porém que elas não são impermeáveis. Entendi. Então começa a ter começa a infiltrar a água, começa a infiltrar o gás carbônico, daí começa a atacar o aço que está dentro das estruturas de concreto. Então começa a haver um problema de corrosão das armaduras, do aço que está dentro do concreto, e aí começa a perder a capacidade portante, né, a capacidade de resistência, né, das estruturas de concreto. Então por isso que os primeiros indícios são esses, quer dizer, você começa a olhar uma estrutura e essas estruturas começam a destacar aquela capinha lá de concreto que protege a armadura, que começa a dar essa corrosão nas armaduras. Mas existem sinais visíveis, né? A partir desses sinais já passa a ser perigoso transitar, né, por debaixo daquela ponte, Sim. até para os pedestres e também para os veículos. Bruno, nós temos as estruturas de concreto, elas avisam quando elas estão doentes, quando elas estão com algum problema.
Veja, por exemplo, você vai lembrar, há muitos anos atrás nós tivemos aqui um acidente, um problema aqui na marginal do Rio Tietê, aqui em São Paulo, Sim. a Ponte dos Remédios. A Ponte dos Remédios era uma ponte bastante antiga, implantada sobre o Rio Tietê, que quem detectou o problema foi um funcionário da CT, que ele verificou lá que tinha uma rachadura, tinha uma fissura, uma trinca muito grande em cima do apoio. Então isso gerou um alerta. Então quando você vê uma estrutura que começa... Ontem não tinha lá uma fissura, apareceu uma fissura, uma ponte que não tinha... Estava bem alinhado lá o guarda-corpo, lá o passeio, e hoje ela está com uma deformação, então são indícios que está com algum problema lá na estrutura. Então não só os técnicos... os engenheiros profissionais, mas a sociedade também, ela começa a ter essa visão e alertar, então, os técnicos no sentido de fazer uma inspeção mais detalhada para ver o que está acontecendo. Então, uma deformação, uma flecha não acentuada, uma fissura, uma vibração excessiva, são sinais que a estrutura não está se comportando bem. E aí... Para isso, então, a sociedade alerta os técnicos, vão fazer uma visita lá no local para tentar entender o que está acontecendo com a estrutura. Doutor Júlio, uma manutenção adequada e responsável das pontes, qual seria a periodicidade para acontecer isso? Bruno, nós temos normas técnicas, a BNT tem normas técnicas, né, que elas regulam, elas dão a periodicidade. Uma ponte, ou municipal, ou estadual, ou federal, precisa ser feita uma vistoria anual. Anual. E nós temos infraestrutura para manter essa periodicidade? Nós não temos hoje, infelizmente, nós não temos mão de obra ainda capacitada para isso. Para você ter uma ideia, no Brasil, Bruno, nós temos cerca de 120 mil pontes. Só dentro aqui da cidade de São Paulo, município de São Paulo, vocês têm ideia, só dentro aqui do município de São Paulo tem 1.200 pontes aqui, dentro do município de São Paulo. Então, por isso que é muito importante a formação de mão de obra qualificada para fazer a inspeção dessas estruturas. Quer dizer, o engenheiro ele sai da universidade, sai da faculdade, mas precisa ter essa experiência, né, no sentido de fazer essa vistoria nas pontes, né? Então, uma vistoria anual, uma vistoria visual, tá? Uma vistoria anual. E a norma fala, então, uma vistoria mais detalhada a cada 5 anos. Então você imagina, quer dizer, a quantidade de pontes que tem no Brasil todo, em cidades, em estados, né, na federação, que você precisa fazer essa inspeção. Qual a finalidade dessa inspeção? Para evitar que aconteçam acidentes como esse que aconteceu lá no Acre, como esse que aconteceu lá no Estreito, na Ponte do Estreito, lá no Rio Tocantins. Também que aconteceu, que lá, inclusive, vitimaram 17 pessoas, inclusive tem 3 ainda que não estão desaparecidos, tá? Então, essa é a função principal realmente da comunidade técnica de fazer essas inspeções periódicas. Então, a norma dá essa periodicidade e cabe, né, ao poder público, né, viabilizar isso aí. Quer dizer, tem que formar mão de obra para isso, Então, são inspeções visuais que você consegue realmente detectar e para evitar esse tipo de acidente. Agora sim, né? A ponte ela é construída, né? E a gente sabe que ano a ano a frota de veículos aqui em São Paulo, principalmente, acho que o Brasil inteiro, vai aumentando cada vez mais, né? Não só carros, mas também caminhões. Existe algum tipo de comprometimento da ponte pela quantidade excessiva de veículos ano a ano crescendo? Ou, né, as pontes não se prejudicam, né, no âmbito da estrutura por conta da frota veicular? A ponte ela sofre por vários fatores. Primeiro, isso que eu falei, pelo meio ambiente. Questões climáticas. Segundo, manutenção. Antigamente, Bruno, o que acontecia? Tinha uma ponte lá que tinha um pavimento asfáltico, aí o pessoal vinha, o pavimento se degradava, que eles faziam outra repavimentação por cima. Aí ia fazendo repavimentação. E cada repavimentação aumenta o peso da estrutura. Entendi. Aumenta o peso e a estrutura não foi detalhada, dimensionada para isso. Desculpa a ignorância, doutor. Quando você fala repavimentação, seria como se fosse uma gambiarra?
Não, é como se fosse pavimentar por cima fazer. Tem um pavimento lá, vamos falar, com 10 centímetros, o camarada vem e coloca uma outra pavimentação por cima. Hoje em dia não faz isso. Entendi. Mas o que eles fazem? Hoje em dia eles tiram aquele pavimento para evitar que aumente o peso da estrutura. Entendi. Tá? E se você vai... nós fizemos vistoria em estruturas, Bruno, no Brasil, que tinham camadas de pavimento, eles foram dimensionados para 10 centímetros, tinha 30 centímetros de pavimento. Nossa. 30 centímetros. 20 centímetros a mais um pavimento, um pavimento ele pesa 2.200 quilos por metro cúbico. Se você tem 20 centímetros, dá 450 quilos por metro quadrado de ponte. Se você pega uma ponte inteira, veja o aumento de carga que dá isso na estrutura, na fundação. Meu Deus. Tá? Isso, então, estou falando do meio ambiente, falando da manutenção. E terceiro, cargas, as ações dos veículos. As pontes nossas, elas foram dimensionadas, a grande maioria das pontes nossas foram dimensionadas na década de 60, 1960. Que você tinha um determinado tipo de transporte, caminhões, veículos daquele tipo. Hoje em dia, você tem rodotrens, treminhões, com 91 toneladas que vão trafegando nas obras. Então, existe um aumento significativo também das cargas móveis em cima das pontes, as cargas dos veículos. Isso tudo vai afetando e vai aumentando e vai fazendo com que a estrutura sofra. Então, por isso que é importante realmente ter uma série de ações, ou seja, você fazer manutenções adequadas para... se você está num ambiente muito agressivo, tem que proteger a estrutura. Fazer uma pintura acrílica para evitar da água penetrar, degradar a estrutura. Você vai fazer uma manutenção do pavimento, retirar aquele pavimento, fresar o pavimento, colocar um pavimento novo. Você tem cargas maiores, ou desviar daquela ponte, ou fazer um reforço daquela ponte para suportar aquelas cargas. Então tem que ter ações do poder público para evitar esse tipo de acidente. Eu não sei se você tem esse dado, o doutor Júlio, mas tratando no âmbito federal, 100% aí das pontes construídas e que estão sendo construídas no nosso país. Você acredita que as nossas estruturas estão aí em quantos por cento ultrapassadas, que deveriam ter realmente uma manutenção, mas que por hora estão deixando a desejar nesse sentido? Olha, o poder público, você fala a nível federal, né, o DENIT, ele tem empreendido, depois do acidente que aconteceu lá na ponte do Rio Tocantins em Estreito, no final de 2024 para 2025, e já foi inclusive reconstruída, né, ele empreendeu e está empreendendo um programa chamado ProArt, que é um programa de gestão de manutenção das pontes. Final desse mês agora vai ter um evento técnico lá em Brasília também para eles apresentarem o sistema tudo. Agora, é o que eu falo para vocês, hoje 90% das pontes foram construídas na década de 60, na década de 70, então elas estão ultrapassadas em termos de carregamento, precisa ser feita uma intervenção nas obras. É urgente? Não, as obras mais urgentes, elas estão sendo já monitoradas, elas estão sendo já monitoradas diariamente, né, rotineiramente, para evitar que aconteça qualquer acidente. E quando tem uma obra com uma limitação, aí é feito um desvio. Mas se faz necessário esse monitoramento contínuo. Nós estamos falando de 120 mil pontes, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então, em termos de porcentagem, não saberia dizer para você, mas eu diria que grande parte das obras, elas necessitam dessa manutenção constante e desse aumento também da capacidade para suportar essas novas cargas que trafegam aí no Brasil, que foram liberadas pelo CONTRAN. Então precisa ter realmente essa melhoria, esse aumento da capacidade das pontes para suportar esses veículos novos. Agora, essas intervenções, justamente para poder fazer essas manutenções, né? Nós estamos num país em que a burocracia funciona, acho que para todos os setores da sociedade. Como é que funciona isso na engenharia? Para você poder fazer essas manutenções, existe uma questão burocrática ou é rápido e fácil? Eu posso separar isso em duas vertentes, dois focos. Várias rodovias do Brasil, não só estaduais como federais, elas são privatizadas, concessionadas. Sim. E no contrato de concessão,
as concessionárias são obrigadas a fazer essas manutenções. Ah, perfeito. São obrigadas a fazer essas manutenções. Elas são obrigadas a fazer as análises das estruturas, análise da capacidade delas e fazer intervenções em estruturas. Então você pega a rodovia Presidente Dutra, está concessionada, é feito todo esse trabalho. Ponte Rio-Niterói está concessionado, e várias rodovias, Castelo Branco, Anchieta Imigrantes, Bandeirantes. Então essas rodovias, a gente fica absolutamente tranquilo com relação a isso, porque está sendo feita uma gestão, e pelo fato delas serem privatizadas, a burocracia é menor, é mais ágil. Tá? Então, eles fazem então, todo esse processo de monitoramento e processo de intervenções nas obras. Agora, a outra vertente são as obras que não foram concessionadas ainda. Então, realmente tem essa vertente pública que daí precisa entrar numa licitação pública, aí é feita uma licitação, aí ganha uma empresa que vai fazer a obra, a outra empresa que perdeu vai recorrer, Ixi. aí vai lá para o jurídico, recurso para lá, recurso para cá, aí daqui a pouco, 6 meses da sala de licitação, a obra cai. Então tem que ter também esse cuidado. O poder público tem que saber quando é urgente, tem que fazer uma dispensa de licitação para intervir na obra, não pode deixar a obra cair. É lógico. Obra a gente constrói novamente. Uma vida não. Jamais. Uma vida, a gente não. Sabe, você perder uma vida é intangível, é imensurável realmente. Quando uma pessoa vai embora por causa de um acidente. Então, não tem que ter realmente essa noção realmente da necessidade de manutenções periódicas das obras. E o poder público, quando a obra está grave, ele tem que fazer uma dispensa de licitação, já tem que ter um rol de empresas que possam atuar e intervir na obra para evitar que aconteça qualquer problema na estrutura, Bruno. Não, o bem coletivo ele deve prevalecer, né? Pelo menos é assim que eu penso e que os governos deveriam pensar, né? Primeiro o bem coletivo, né? Aí essa questão da licitação cai, depois a gente resolve. Primeiro vamos resolver o que está colocando em risco a vida das pessoas. Bruno, você lembra que teve um problema aqui na marginal do Rio Tietê, que o metrô estava fazendo uma escavação do lado de uma adutora e rompeu a adutora? Lembro. Que abriu um buraco imenso, parou a marginal lá toda lá. Essa obra era concessionada, privatizada. Se fosse esperar o poder público não fazer uma licitação, emergência, tudo, a empresa que estava contratada pelo metrô, da noite para o dia, ela teve que preencher aquele buraco em 2 dias, utilizando 5.000 metros cúbicos de concreto. Imagina, são 300 caminhões de concreto que foram atuar lá. Então, a empresa privada tem essa agilidade, então o poder público também tem que ter essa agilidade para evitar acidente dessa natureza. Tem que dar uma resposta rápida para a sociedade nesse sentido. Claro, com certeza. Agora, quando os acidentes acontecem, né, quando a gente vê esse tipo de colapso, quais são as principais falhas encontradas pelos especialistas, o Dr. Júlio? Bruno, não existe uma falha, não existe um único motivo, né? Existe uma cadeia de motivos, né? A gente pode entender aqui uma não observância, alguma coisa no projeto que não foi seguida, as normas técnicas brasileiras, não sei se você sabe, as normas técnicas brasileiras para a construção de pontes, viadutos, né, passarelas, elas são normas muito atualizadas, né? A BNT hoje ela tem uma diretriz que você precisa atualizar as normas a cada 5 anos. Então as nossas normas são muito atualizadas. Então quando você não respeita uma norma, quando você faz um projeto sem respeitar a norma, isso pode acarretar um acidente, não consideração de um efeito de uma vazão muito rápida de um rio, ou do vento, ou de um veículo muito pesado, pode acontecer isso. Então, erro de projeto, pode ser um erro de construção, uma construção inadequada, ou uma falha de manutenção. Então, quando você vislumbra, acontece um acidente, e aí você precisa ver todas essas, desde a cadeia produtiva, né, da ponte, quer dizer, você precisa verificar o projeto,
precisa verificar a construção, precisa verificar a manutenção do que aconteceu. Então, não existe uma única razão para uma obra ter entrado num colapso. É uma somatória, somatória de fatores. Quem seriam os órgãos, né, a nível de município, estado e até a nível federal? Quem seriam os órgãos fiscalizadores dessas obras? Por exemplo, obras federais é o DENIT, né? O Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. Então tem o DENIT central lá em Brasília e tem os DENITs regionais. Cada estado tem um DENIT. Obras estaduais tem os DRs, Departamento de Estrada de Rodagem. Tem Estrada de Rodagem aqui de São Paulo, Paraná, Minas Gerais. Então eles são as entidades responsáveis. Mesmo as obras privatizadas, os DRs são obras concessionadas, não significa que o poder concedente é obrigado, é o que faz a fiscalização. E tem obras municipais, a obra da Prefeitura aqui de São Paulo, por exemplo, existe a Secretaria de Infraestrutura Urbana, que faz a fiscalização, contata profissionais, fazer inspeções periódicas, né, no sentido de manter, de preservar esses equipamentos públicos importantes. Então, cada obra, né, tem o fiscalizador, né? Tem as prefeituras, tem os DRs, as obras estaduais, implantadas estaduais, e tem as obras federais, que é o DENIT, né, que fiscaliza essas obras. Maravilhoso. Doutor Júlio, queria te agradecer demais, né, por ter nos dado aí todas essas explicações. Os estúdios aqui da Record Entretenimento estão sempre de portas abertas. A gente está muito contente, a gente está aprendendo bastante. A gente está, assim, muito feliz de receber todos vocês, todos os sábados, os engenheiros que estão vindo aqui realmente nos ensinar e alertar toda a população. A gente já aprendeu sobre risco em condomínios a respeito aí dos carros elétricos. A gente já teve uma aula de uma série de outros temas importantes e hoje aqui, prevenção de acidentes, né, no trânsito, e hoje aqui a gente aprendeu sobre as manutenções das pontes. Muito obrigado pela sua participação, viu, doutor? Eu que agradeço aqui, Bruno, agradeço a TV Record aqui pelo convite, comentar que a comunidade técnica está à disposição da sociedade, né? Nós temos órgãos, o CREA hoje, não só de São Paulo, o CONFIA também, são entidades aí que fiscalizam o exercício profissional, no sentido realmente da importância de ter sempre um profissional, um engenheiro, sempre responsável por essas obras, e o CREA, ele tem feito esse trabalho muito importante para a sociedade, no sentido de fiscalizar o exercício da profissão. E deixar muito claro para a sociedade também, Bruno, que nós temos uma comunidade técnica bastante competente. Não devemos nada a ninguém mundo afora, em termos de material humano? Não devemos não. Nós temos realmente profissionais muito competentes. E eu diria que cabe só um pouquinho ao poder público, eu não diria não só municipal, federal e estadual, realmente ter essa cultura, a importância da manutenção periódica das estruturas, não deixar chegar a acontecer no estado de quase colapsar a estrutura. Quer dizer, assim como na medicina, nas estruturas, é melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Melhor prevenir do que remediar. Não deixar a estrutura chegar quase ao colapso. Fazer manutenções periódicas, sai muito mais barato, menos traumático para a sociedade. Imagina interditar uma rodovia, interditar uma marginal por causa de um acidente desse aqui. Então é muito importante. E fora perda de vidas humanas. Então, a comunidade técnica está à disposição da sociedade, estamos aqui alertas, né? E agradecemos mais uma vez esse convite de vocês. Eu que agradeço ao Dr. Júlio, obrigado pelas explicações. Nós encerramos por aqui. Quem for assistir no gravado, não se esqueça de deixar o like, que é importante aqui para o nosso crescimento. Eu volto com vocês aí nos estúdios da Record Entretenimento, ao Link Podcast Show. Vai lá. Obrigado ao Dr. Júlio Timerman, né, pela participação, e a gente vai dando continuidade todo sábado aqui às nossas entrevistas com esses grandes engenheiros e que a gente tem absorvido cada informação bacana e aprendido, né, muitos temas importantes. Obrigado, Gabi Rossi, obrigado, Saori, obrigado, Luiz Civale. Partiu Brasil. Partiu Brasil, vai Brasil! Vai Brasil! Tchau, tchau! Tamo junto.